falar ainda sobre o caso da deputada Carla Anzambelli, a Polícia Federal armou uma operação para tentar prender a Carla Zambelli lá na Itália, mas não conseguiu. Isso mesmo. A Polícia Federal organizou uma forte operação para prender a Zambelli no aeroporto de Roma e não conseguiu. A gente vai ver aqui os jornalistas da CNN falando sobre isso. Vamos lá. Falando ainda do caso Carla Zambelli, porque no início do nosso Bastidores eu falei para vocês que o Eli Jonas ia trazer uma apuração sobre um plano da Polícia Federal para conseguir capturar a deputada Carla Zambelli ainda no aeroporto de Roma. Lembra? Ela estava nos Estados Unidos, Eli Jonas, quando conversou com a gente com exclusividade no Bastidores. Foi aqui ao Bastidores que ela deu a informação de que tinha a intenção de permanecer na Itália, ou seja, de se... Será se não foi um blefe que ela deu para enganar justamente a polícia? Porque primeiro, a Carla Zambelli primeiro estava nos Estados Unidos. Depois, ela disse que iria para a Itália porque tem cidadania italiana. Depois surgiu uma notícia que ela ficaria nos Estados Unidos. Pode ter sido um blefe dela, pode dizer, não, vou dizer que eu tô isso, a Polícia Federal vai pensar que eu tô lá, mas na verdade não estou. Pode ser estratégia, né? Deslocar naquele momento, conseguiu fazer isso sem ser capturada pela Polícia Federal. Por que Eli Jonas, na avaliação da PF, o plano não deu certo? Vamos lá. Na ótima tarde para você, Uribe, quem está acompanhando a gente nessa sexta-feira. O caminho que a Carla Zambelli fez, de acordo com o monitoramento da Polícia Federal, saiu do Brasil para a Argentina, da Argentina para os Estados Unidos, onde ficou na Flórida, e aí então conversou com bastidores. Gustavo Uribe conversou com ela, disse que iria para a Itália e depois disse que estava na Itália. No meio tempo disso tudo, quando ela disse que iria para a Itália, a Polícia Federal, com a polícia italiana e com a Interpol, já montaram um planejamento, de acordo com os integrantes dessas três forças com quem conversamos hoje, para prender ela assim que ela desembarcasse no aeroporto de Roma, na Itália. Mas não deu certo, eu já te respondo por quê. Porque o nome dela, naquele momento, ontem de manhã, 11 da manhã, quando ela chegou na Itália, ainda não estava na lista da Interpol, na difusão vermelha, como uma foragida internacional. Esse foi o empecilho, então, que impediu que essa... Será? Duvido se foi por causa que o nome dela não estava na lista. Eu duvido. Eu tenho quase certeza que não prenderam ela porque não acharam. Certeza, se achassem, iam prender e logo em seguida iam dizer não, o nome, iam prender, iam segurar e o nome dela ia entrar na lista vermelha da Interpol. Quase certeza disso, eu não tenho dúvidas. A operação que foi planejada, organizada pela Polícia Federal, tivesse um sucesso e que a deputada fosse presa assim que desembarcasse. Por quê? Ela era foragida no Brasil até aquele momento, antes da inclusão do nome dela como uma foragida internacional. Então ela não poderia ser presa fora do Brasil. Após a inclusão dela, meio-dia e 45 de ontem, então vamos ver, 11 da manhã ela desembarcou, ainda não era foragida internacional. Meio-dia e 45, quando ela foi incluída na lista da Interpol, ela já estava fora do aeroporto, que é um local de trânsito, como chamam os investigadores. E aí ela passa a ser monitorada, então, a partir de agora, já que a PF e a Interpol sabem, ela está na Itália desde que entrou e também de acordo com os integrantes da embaixada com quem conversamos. A embaixada, Interpol, Polícia Federal e Polícia Italiana confirmaram então que ela chegou. Rapaz, se tivesse essa operação contra traficantes internacionais, o Brasil seria uma maravilha, mas como é uma deputada de direita, né? Inclusive, tem uma coisa que a Carla Zambelli falou que é interessante e é verdade. Quando ela falou que foi decretada a prisão dela e era inconstitucional, era verdade, porque tinha que passar pela Câmara dos Deputados, tá? Isso é verdade. Enfim, vamos ver aqui de novo o que o repórter tem para falar. Ontem de manhã à Itália, como mesmo ela já tinha adiantado que iria, mas não foi presa, Tainá, por esse motivo. Chegou 11 da manhã, no momento em que ela não era uma foragida internacional. Passou a ser uma foragida internacional ao meio-dia e 45. A gente deu um break news aqui ontem no Bastidores sobre essa inclusão. A partir de agora, então, ela pode sim ser presa. E de acordo com os integrantes da embaixada da Itália, que informaram pra gente, ela pode ser presa sim
sim com base na legislação italiana. É um outro passo também sobre essa novela Carla Zambelli, que está na Itália. E aí o próximo passo, de acordo com a Polícia Federal, é monitorar para saber a localização exata e fazer uma outra organização, outro planejamento para a prisão dela. A gente não tem ainda quais os próximos passos para a prisão, quando que vai ser data e horário, mas quando tiver, e se tiver, a gente traz aqui também no bastidor. Cara, agora uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, que é algo que eu nunca vi. Ela saiu do país depois de começar a dar entrevistas, dizendo que saiu, onde que tava. Assim, eu não sei se isso é estratégia política, eu não sei, não. Assim, eu achei estranho, pra ser bem sincero. Mas ela foi verdadeira, né? Falou que saiu mesmo. Enfim. Presidente Tainá Uribe. Uma decisão por unanimidade da primeira turma, 5 votos a 0, seguindo, portanto, o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Essa já era uma história esperada, né, um desfecho esperado para esse recurso, até porque o ministro Alexandre de Moraes já tinha dito que considerava o recurso da defesa da deputada Carla Zambelli meramente protelatório, ou seja, traduzindo só para ganhar tempo. Então, ele defende que seja declarado o trânsito em julgado, que é quando não tem mais possibilidade de recurso. Isso acontecendo, ou seja, se encerrando essa parte, né, porque há outros casos envolvendo a deputada Carla Zambelli, mas sobre essa condenação que envolve aquela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda do hacker Walter Delgatti, aí, considerando a declaração do trânsito em julgado, várias consequências acontecem, né? Passa a valer, na prática, o efeito dessa condenação. Então, a primeira coisa que pode acontecer é a Câmara declarar a perda de mandato dela. Sendo assim, por óbvio, ela perde o foro privilegiado. E aí, perdendo o foro privilegiado, perde também essa prerrogativa que parlamentares têm de ter a deliberação na Câmara dos Deputados sobre a manutenção da prisão ou não, quando eventualmente ela... É exatamente isso. Agora, eu não sei. Eu tenho a impressão sobre essa questão que os deputados aqui têm, essa prerrogativa, que se ela fosse presa, eu acho que não haveria mobilização do PL, muito menos da direita para assustar essa prisão dela. Eu acho que não haveria. Eu acho que ela também pensou nisso. Cara, eu não vou ter apoio lá, vou ser presa mesmo, vão caçar meu mandato. E acho que foi isso que ela pensou também. Ela viu isso como a única saída dela possível, tá? E aquele dinheiro que ela arrecadou, que ela falou que era para pagar multa, eu acho que ela já estava articulando justamente para pegar essa grana para sair do país. Presa hoje como parlamentar, como deputada, ela tem o direito. Mas ela perderia, porque perderia o mandato, o foro privilegiado também, consequentemente. E a terceira coisa é que não seria mais uma prisão preventiva. O ministro Alexandre de Moraes declarou a prisão preventiva de Carla Zambelli, né, por conta de todo esse contexto da fuga, da saída dela do Brasil. Ela é condenada, nesse caso, da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, mas aí seria já a execução de pena, quando tudo isso for considerado trânsito em julgado. Então, só para deixar claro, essa condenação é a respeito de um caso, esse caso do sistema do Conselho Nacional de Justiça, mas tem outros também complicando a situação da deputada Carla Zambelli. Então, isso aqui é a morte política dela, tá? Se ela fosse presa, Carla Zambelli, e a defesa estava tentando diminuir a pena, fazer um regime progressivo para você me aberto mais rápido, ela poderia voltar à vida política. Com isso aqui, eu acho que dificilmente ela volta à vida pública, tá? Isso aqui é o fim da vida política dela, a vida pública e tudo mais. A expectativa, né, era diante disso, desse pedido, esse recurso, mas o ministro Alexandre de Moraes dizendo, olha, isso é só para ganhar tempo, vamos declarar o trânsito em julgado. Ele defendeu, então, que seja o fim dessa fase de recursos. Sendo assim, na prática, quando isso acontecer, for declarado o trânsito em julgado, essa série de consequências acontece com a deputada Carla Zambelli, que tem todo um isolamento político, confirmado, aliás, ontem, por uma fala do ex-presidente Bolsonaro, que simplesmente disse que não tem nada a ver com a deputada Carla Zambelli, que está acompanhando apenas pela imprensa toda essa movimentação, a saída dela do Brasil. Ou seja, foi o Bolsonaro, foi o depoimento que ele deu para a PF sobre aquele caso esdrúxulo do Eduardo Bolsonaro, que foi questionado. O Bolsonaro foi questionado se mantinha ele lá e ele falou, cara, que não tinha nada a ver, que nunca tinha feito pix para Carla Zambelli. Declarou que todo mundo já sabia, que ele não tem nada a ver sobre isso. Agora, eu vi na imprensa, no Antagonista, não sei se é verdade, mas eu vi alguns jornalistas do Antagonista falando que ele teria sido chamado também, o Bolsonaro, para depor sobre o caso da Zambelli. Assim, da Zambelli, na verdade, falando Zambelli mais Zambelli. Algo totalmente esdrúxulo, já que ele não tem nada a ver com ela. Loucura total. Enfim.
Uma expectativa, segundo parlamentares mais próximos a Carla Zambelli, que ela conseguisse meio que refazer laços com o bolsonarismo, e ao que tudo indica pela sinalização de ontem, isso não aconteceu. Mas também agora a gente precisa esperar essa nova fase. Lembrando que a deputada Carla Zambelli tem outros casos graves, esse que a tornou isolada politicamente, o fato de que ela portou uma arma e perseguiu um adversário político em São Paulo, que foi o que tornou, na verdade, Carla Zambelli de uma amiga muito fiel, de uma aliada muito próxima, bolsonarista raiz, a uma ex-aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele considerou que isso acabou atrapalhando a reeleição dele ali na véspera do segundo turno. E ela também é investigada em inquéritos de milícia digital e fake news.